Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Hoje vamos falar um pouco de economia. Faz tanto tempo que neste Brasil não se fala mais no assunto, que a geração aí de 30 anos para menos vê um economista não o Paulo Guedes, economista. Acho que o sujeito falando grego. Desde que o professor Delfim Neto deixou a vida pública, aí você tem essa coisa no Brasil aqui. De 2 em 2 anos, a bandidagem do poder, ladrões da pior espécie, redistribuem o país entre si como despojo eleitoral. Sempre entre os salvadores do povo e os vilões da pátria, que agora eles chamam de esquerdas e direitas, e de Bolsonaro contra Lula. Todos os mesmos malacos, o mesmo estrume, despencado das latrinas do inferno aqui. Quadrilha do Lula, quadrilha da Dilma, quadrilha do Temer, milícias do Bolsonaro. Essa é a pior de todas. E aí então agora vem agredir a gente aqui. Agredir aqui com estes dados, eles dizem estatístico, não existe dado estatístico nenhum no Brasil. Paulo Bernardo acabou conheci ele no governo do PT no Mato Grosso. Eu ria, Paulo Bernardo fazia miséria lá. Daí o Lula trouxe ele para o Ministério do Planejamento, junto com Guido Mantega. Fez uma dupla infernal. Foi eles que inventaram o socialismo monetarista de Estado sem economia. E aí virou tudo de Estado. Até os meus generais perderam a vergonha e ficam falando aí de Forças Armadas de Estado. Os generais que Bolsonaro selecionou aí têm esse discurso. As Forças Armadas são de Estado. Aí mostra o grau de analfabetismo que anda lá por dentro dos meus quartéis. Mas isso não quer dizer nada, porque todo mundo está desse jeito. Então vem aquilo que eu aprendi na escola, mas não vou dizer agora. O PIB que eles colocaram aí como a justificativa de quase 4 trilhões que Bolsonaro já imprimiu e sumiu. Paulo Guedes vem, coloca aqui, através da Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas já foi uma organização seríssima. Agora é um antro de malacos, safados, de bandidos, como qualquer outro. Pelo que eles apresentam aqui. Porque se tivesse algum homem sério lá dentro, tinha se levantado contra isso quando
o PT acabou com a estatística da economia brasileira e criou esse negócio assim de um em relação ao outro. A inflação aqui nesta gôndola aumentou 0% em relação à inflação de igual período nesta outra gôndola aqui. Coisa de vista. O povo sério não aguentaria isso nunca. Aí vem, então o arroz aumentou tanto por cento aqui, esta semana, em relação à igual semana do ano passado. E nós, economistas, temos de aguentar isso. Tivemos de aguentar até agora, até nós vencer esse período terrível do último tempo do ideário da Revolução de 64. Não foi mole. Engolir estrume todo dia. Não tem estômago de cachorro que aguente. Aí vem a situação do velhinho aqui e da velharada toda que me acompanham nessa jornada. Porque nós estamos encerrando agora a extinção, a desmontagem da União Soviética, agora que nós estamos encerrando ela no Brasil. E agora, engraçado, a União Soviética transmutada na pátria grande, feita por Jair Bolsonaro e Xi Jinping, imposta ao mundo pela pandemia psíquica do coronavírus, que igualou a humanidade num toque de caixa, quando a União Soviética, 73 anos de lutas armadas e tudo, não conseguiu fazer isso. E acabou desmembrada. Daí Jair Messias Bolsonaro e Xi Jinping fizeram isso num instantinho. 187 nações do mundo, absolutamente de focinheira nas ventas, absolutamente iguais. Se não houve igualdade ideológica, mas pelo menos existe igualdade, como é que eles dizem? Igualdade de gênero, virou tudo um gênero só. Todo mundo com a mesma cara. E todo mundo sem cérebro no crânio. Para ter a mesma cara não pode ter o cérebro no crânio, porque senão tem vergonha na cara, tem hombridade, e daí não se sujeita a isso. Nós estamos falando de economia. Só que na dinâmica da existência humana, não tem como a gente falar num tema específico, porque todos os temas, todo o temário da dinâmica civilizada, ela tem uma rede, uma metástase, e que para se tornar compreensível, quem se dispõe a falar no assunto tem de ter o domínio disso. E aí, não perdendo o fio da meada, ou seja, o que nós dizemos nas academias de letra, não pode despegar a boca da coluna vertebral. Mantendo isso aí, então se desvia para lá, se desvia para cá, o cérebro daí continua num comando firme. O PIB cresceu 1,2% em comparação ao trimestre anterior e 1% em comparação ao mesmo período de 2020.
primeira grande enrolada aí, que merece cadeia quem fez isso aqui. Mas uma cadeia para o sujeito apodrecer lá, porque um sujeito desses aqui é melhor que não exista dentro do convívio humano. Em primeiro lugar, você cresceu 1,2% em comparação ao trimestre anterior, quer dizer, trimestre anterior, trimestre do ano passado. Ou seria o trimestre de janeiro a março? Não pode ser, só pode ser então o trimestre passado. Mas como é que eles contam? Trimestre anual ou trimestre lunar ou trimestre corrido? Eles não dizem nada. Não diz porque sabe que uma nação que está de focinheira na cara por imposição de Xi Jinping, que está lá do outro lado do mundo, qualquer coisa que diga, não tem contestação. E eu não vi ninguém abrir o bico nisso aqui. Como não existe ninguém abrindo o bico, nunca, sobre a situação de Jair Bolsonaro no poder, no campo da advocacia. E aí o que vocês vão querer que eu faça com a ordem dos advogados? Mantê-lo ou extingui-la? A racionalidade humana determina extingui-lo. Qual o significado dela para o progresso da nação em benefício da qualidade de vida. Mas acontece o seguinte: a mentira da Fundação Getúlio Vargas cresceu 1,2%. Só que 1% em comparação ao mesmo período de 2020. Então aqui a gente entende que este trimestre em que ela cresceu 1,2%, seja contando de maio, abril e março. Então ela cresceu nesse período, em relação a esse período, 1,2%. Então a economia durante esse período aí de maio, abril e março estava 1,2% menor do que está agora. Só que tem um problema para a pessoa que tem cérebro suportar isso. Se a economia cresceu, por que a Ford foi embora? Por que as empresas grandes do Brasil estão sumindo tudo daqui? Por que tanta recuperação de crédito, tanta falência, tanta fusão e incorporação de empresas para poder sobreviver aqui? Mas a Fundação Getúlio Vargas, com uma nação de focinheiro, sabe que ninguém vai contestá-lo. E aí então, a segunda questão, que nós, judeus, saracenos, leões de Israel, não suportamos. Eu estou dizendo não suportamos porque não nos detemos em fazer live, em fazer discurso, em ficar falando para faturar um troquinho no YouTube, como todo mundo aí faz.
tem um tal de chapando, tem isso, tem aquilo ali, tudo fazendo dentro canais aí. Eu que saber qual é o canal. Aí o próprio pessoal do Face de São Paulo me aconselhou a fazer um canal também que eu ia faturar alto. Que dizem que as minhas prosas são diferentes e então haveria muitos investidores no canal. E lá eu não sei quanto por cento que o YouTube dá pra gente, mas eu não tenho tempo de fazer isso. Se tivesse, não estava sendo pesado para vocês aí, minhas queridas, meus prezados. E por falar em pesado, eu estou para agora fechar lá o pagamento do aluguel da Presidência da República, provisória, campo de batalha. E daí fui ver se tinha grana. Amanhã eu vou mostrar para o pessoal do CIE, e perguntar para eles, os meus soldados, ministros de Deus, se diante do extrato que eles vão ver, se algum deles tivesse no encargo que eu estou, teria uma via de escape, a não ser a da vitória ou vitória. Depósito de R$20, R$50, aquilo que eu sugeri, R$60, bastante. E alguns também, um pouco maior do que isso, 2 ou 3, 4 me parece. Agradeço demais essas pessoas que fizeram acima disso, porque me dão a impressão de que ainda sustentam o ganho de classe média. Agradeço vocês. Deus os abençoe. E repito aqui publicamente em desafio. Eu não sou o presidente constituinte do Brasil por movimento militar armado, por poderio político partidário, que vai fazer o lastro de emissões para o padrão monetário Amazonas. Porque se nós vamos somar o valor inteiro do Brasil, aí os honorários vão ficar altos demais. Então, eu vou seguir essa orientação, estabelecer sobre isso. E essas pessoas que estão comigo são o advogado da causa.
e também o proprietário da causa, ou seja, o titular da causa. Porque não existe uma nação comandando o processo. A nação emergiu em poder constituinte dentro da Constituição, como ela estabelece, em poder constituinte originário preservado na Constituição, para a autodefesa dela e a legítima defesa da nação e da pátria. Então não tem um titular terceiro da demanda. O próprio advogado da demanda é o titular da causa, encarnando a nação inteira, com advogados, com juízes, com polícias, forças armadas. É o titular da causa em mim. E aí então não haverá coisa mais legítima na face da terra do que a distribuição dos honorários. Os honorários vão ser, logicamente, a riqueza infungível de lastro do padrão monetário Amazonas. 1,2 trilhões. Multiplique isso por, eu acho que está 6 e pouco dólar hoje, e vê o valor da causa. Mas todos vocês são o advogado dela. É claro que vocês não teriam esses raciocínios se Jesus não tivesse de volta aqui, implantando o reino de Deus na terra. Porque só Ele poderia ser tão justo, tão profundo e tão abrangente dentro da inteligência educada pelo direito. Ninguém o supera. Segundo o João, que disse, não precisamos ter medo de ofender a Deus com a nossa vida, porque agora temos um advogado perante Ele. Jesus Cristo, o justo. E Ele é absoluto em tudo perante o Pai. João não podia mentir porque conheceu ele pessoalmente, conviveu com ele, aprendeu diretamente dele. Então eu acredito nisso. E estou vendo agora, há 60 anos atrás, quando o professor Riffel, grande cientista da história, ensinava para a gente aquele grupinho que estava sendo transformado em robô dos campos de guerra. Quer a gente acredite num Deus, quer não. Quer se acredite e se dê um nome a Ele, ou não se dê nome nenhum. Mas a história da humanidade, a ciência e a lógica da composição psíquica do ser humano nos obriga a admitir que acima da inteligência da humanidade tem uma inteligência suprema e indefinida por nós que dirige os nossos destinos. Há mais de 60 anos eu estou envolvido com essa inteligência.
do ponto de vista terráqueo, não me levou ao lugar que é almejado por todos. O lugar da embalagem, chegar no palco e receber aplausos. Porque, como serviçal de Jesus, eu tenho de ser um conteúdo exposto, como ele era quando estava aqui na mesma forma que eu estou. Não tinha embalagem.